Olá, seja bem-vindo à apresentação do artigo que possui o tema Lusofonia e Globalização, a possibilidade de refazer utopias, de José Eduardo Franco. Exposto por Denilson Marques, Francisca Adriele, Johanna Costa, Jorleane de Moura, Raíssa Lopes e Vivi Vasconcelos, esta que vos fala. Acadêmicos do 6º período de Letras da Universidade Estadual do Maranhão. Apresentada a disciplina Lusofonia, do professor Rondinei de Souza Alves. A lusofonia é um conceito plurissignificativo, ou seja, apresenta vários significados e encerra um ou vários projetos de posicionamento geoestratégico dos países de língua oficial portuguesa ou tem o português como parte de seu patrimônio linguístico. Procuraremos analisar criticamente de que modo alguns elementos do arsenal mítico e utópico de modelo de reorganização sob égide lusófona de um mundo globalizado se decalca, reinterpreta e utiliza no projeto de comunidade lusófona ou em projetos de mediação global de que a língua portuguesa seria instrumento. As línguas são organismos vivos e são, por excelência, metamórficas. As línguas nascem, crescem, modelam-se e modelam, perduram. Muitas desaparecem ou, na maior parte, transmutam-se em outras línguas, sempre numa permanente demanda da língua perfeita. Na verdade, as línguas nascem uma das outras. As línguas colonizam e são colonizadas, fazem nascer culturas e nascem das culturas, modelam e são modeladas. As línguas são a expressão da humanidade diversa, rica em expressão. A língua que chamamos portuguesa é da grande família das línguas românicas, que foi gerada na erosão da língua latina, por via popular, elevando-se depois na modernidade da língua. Se hoje temos a língua que temos, devemos-la aos contributos de muitos povos e culturas com quem nos relacionamos, historicamente, como povo em particular, a partir da época moderna. Esses povos também são construtores da nossa língua, que depois quiseram fazer a sua. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Timon e a velha Galiza. São hoje países e nações irmãs que ajudaram a ter a língua universal que temos. Devido ao avanço da língua portuguesa e sua universalização, ela se tornou lusa. Lusa no sentido de se firmar como língua universal, descobrindo assim uma comunidade de falantes. Sabe-se que a língua portuguesa, ela passou por um determinado processo até a sua atualidade, ou seja, até ela se tornar o que é hoje. Firmou-se como língua de império, foi instrumento de dominação, foi a língua colonial e foi colonizada. Burgett, 2013, ele ressalta que, em outras palavras, se queremos fazer desta uma língua de convívio pacífico, devemos considerar que a mesma foi construída por aqueles que a falam, ou seja, a comunidade lusófona. E Lourenço, 1999, ele afirma que a lusofonia não é nenhum reino folclórico, é só uma esfera de comunhão e de compreensão determinada pelo uso do português, uma esfera de comunicação. E a língua portuguesa, ela é veículo de informação, de união de identidades, educação, cultura, e é por meio dela que muitos atribuem conhecimento. Podemos agora destacar os tópicos ideográficos de alguns autores que foram muito importantes, na cultura portuguesa. Por exemplo, Fernão de Oliveira é humanista pioneiro, foi o primeiro gramático do português e ele reconheceu na língua
um instrumento por excelência de educação e de criação de uma comunidade mais harmônica. Ele afirmou a língua como criadora da civilização e da garantia da autodeterminação. Sendo assim, ele escreveu na introdução a primeira gramática da linguagem portuguesa, que foi publicada no ano de 1536. Luís de Camões, ele ergueu a língua portuguesa ao estatuto do tradutor do sentimento, numa obra que marcou a literatura universal, que foi a obra Os Lusíadas, né? E essa obra ela recebeu um grande reconhecimento do mundo e também uma grande contemplação literária, que construíram também a primeira globalização. O Quinto Império, segundo Vieira, sugere uma visão diferente dos demais impérios, visando a paz entre os homens. A ideia visa a harmonia entre todos os povos da terra. Dessa maneira, Vieira sonhava em ver o herege, o gentio e o judeu e o católico todos juntos, ou seja, todas as seitas do mundo unidas em concordância e em uma só fé e religião. O Quinto Império, que é mencionado em língua portuguesa, estabelece uma cultura integradora e de respeito até certo ponto da cultura do outro. É uma espécie de matriz genética que abrange toda a lusofonia, fazendo com que haja um entendimento de que a língua é um bem e direito de todos, como base de comunicação e concordância, e que está sempre aberta a transformações que possam acontecer através do tempo. Fernando Pessoa redescobre e aborda sobre o poder fecundador e recriador das dimensões místicas da cultura de que a língua é portadora, e afirma em seu livro Portugal, Sebastianismo e Quinto Império, de 1986, que a língua portuguesa e sua condição plástica, os genes universalistas, estão intimamente ligados à diversidade rássica que é o povo que fala. Portanto, a perspectiva abordada visa destacar e reperspectivar em cada tempo o potencial místico e utópico que a língua portuguesa ganhou nos seus diferentes pontos de abrigo, como é afirmado pelo escritor Fernando Cristóvão. Na mesma linha de raciocínio, mas em ótica tangivelmente mística e vitalista, o autor Agostinho da Silva professa em língua portuguesa o conteúdo utópico do Quinto Império, idealizando o futuro do mundo como uma grande comunidade que repousa na contemplação e se une pelo cruzamento universal das raças, fomentado pelos lusófonos. A lusofonia, com seu ideal de comunidade humana, é por excelência plenamente inclusiva do ser humano, na máxima diversidade. Logo, esta etapa é de caráter espiritual e implica uma conversação interior. Para concluir, então, o nosso trabalho, assim como o autor, ele traz a reflexão de Manuel Antunes, que vem tratar de forma pertinente de uma visão de outra dimensão do patrimônio vinculado pela nossa língua, que seria o capaz de construir uma unidade entre os povos por meio do senso crítico, certo? A respeito também dos mitos e preconceitos sofridos dentro de uma mesma língua. E o mesmo afirma que o trabalho da utopia é necessário para repensar uma identidade, e reafirmar o futuro. Então, assim, a língua seria como um vínculo da cultura, que se faz, através da união do capital língua e do capital cultura, que seria para o indivíduo uma expressão de uma maneira de ser, de estar no mundo. Então, por isso, o autor ele vem defender a importância da construção de uma comunidade lusófona, certo, de falantes, que é necessário no atual contexto de um mundo globalizado, em que estamos, em que as gerações de países, nações, de blocos linguísticos, constituem um capital estratégico, para o desenvolvimento dos países, tanto político, como socioeconômico. Mas levando em consideração também que o autor vem tratar, que a lusofonia, ela não pode perder o seu ponto de partida, que é a consciência de que a mesma
mais tarde dará lugar a outra coisa, ou seja, a outras línguas que surgirão e estará sempre em modificação, certo? Então é isso, muito obrigada pela atenção de todos.